Oi, gente. Eu já tinha antecipado aqui no canal que Moro corria um sério risco de se auto-incriminar, de ao apresentar provas contra Bolsonaro, acabar comprovando os seus próprios crimes. E agora a Folha de São Paulo consultou especialistas que parecem concordar comigo, né? Lembrando que eu não sou advogado, mas até para mim, né, que tenho mestrado em História Social, doutorado em Saúde Pública, quer dizer, não sou da área do direito, mas até para mim ficou meio que evidente que se Moro comprovasse todas as acusações, ou a maioria delas, que fez contra Bolsonaro, ele, por omissão, seria considerado cúmplice, né, teria demorado para notificar e poderia ser indiciado também. Né? Bem, Moro vive dilema e corre risco de autoincriminação. Né? Sérgio Moro está diante de um dilema jurídico. Se realmente apresentar provas duras contra o presidente Jair Bolsonaro, como tem prometido desde que deixou o governo, o ex-ministro da Justiça corre o risco de autoincriminação em inquérito aberto pelo STF. Essa situação ocorre porque um dos delitos sob investigação diz respeito à suposta omissão do juiz da Lava Jato em relação a possíveis ilegalidades praticadas pelo presidente. Quando pediu demissão do cargo, Moro falou em tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Fiz vídeo agora há pouco sobre isso. Diante dessas acusações, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de um inquérito para apurar o caso, o que foi aceito pelo Supremo. Moro deve prestar depoimento à PF nesse sábado, ele prestou já, né? Ele foi marcado após o ministro do STF, Celso de Mello, dar o prazo de 5 dias para a corporação ouvir o ex-ministro. Pela manhã, Bolsonaro chamou Moro de Judas e afirmou a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que criticavam o STF que ninguém dará um golpe em seu governo. O dilema atual de Moro é o seguinte: na investigação o dilema na investigação é levantado por especialistas ouvidos pela Folha. Segundo parte deles, porém, há aspectos técnicos penais que favorecem ao ex-ministro no inquérito. No pedido de abertura do inquérito, o Procurador-Geral da República afirmou que, em tese, 8 crimes podem ter sido cometidos. São eles: falsidade ideológica, negócio da assinatura, né? Coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, Bolsonaro tentando impedir a investigação do filho e tal, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa, aí é do Moro, né, que teria denunciado caluniosamente, caso não consiga comprovar, e crimes contra a honra também do Moro, né. Então tem os do Bolsonaro e do Moro e os que estão no meio, né. Segundo interlocutores da PGR, os 3 últimos crimes podem ter sido cometidos, em tese, por Moro, né. Já o chefe do executivo pode ser enquadrado nos outros 5 delitos e também no de prevaricação. O delito de prevaricação, por exemplo, ocorre quando um funcionário público deixa de praticar um ato que está nas atribuições de seu cargo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, Moro tinha que denunciar o crime de Bolsonaro, mas não denunciou. Ao não ter denunciado, supostamente nós podemos especular, por razões políticas, ele está enquadrado nesse crime. A pena de detenção que pode variar de 3 meses a 1 ano e de multa. Esse tipo de delito é considerado de menor potencial ofensivo e não leva os condenados à prisão. Em regra, a pena é convertida em multa ou prestação de serviços à comunidade, na maioria das vezes, né? Já o crime de denunciação caluniosa, outro apontado nos bastidores em relação a Moro, é o que tem a pena mais alta, que é o de 2 a 8 anos de reclusão e multa da cadeia. Esse delito ocorre quando a pessoa pratica um ato que leva à abertura de uma investigação oficial ou um processo judicial contra alguém que ele sabe ser inocente. Mas de inocente o Bolsonaro não tem nada, né? A apuração no STF também trata de crime contra a honra. E o mais grave nessa categoria é o de calúnia. O delito ocorre quando alguém afirma falsamente que outra cometeu um crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O caso no STF tem como relator o ministro Celso de Mello. Tecnicamente, tanto o ex-juiz quanto o Bolsonaro são considerados investigados. O requerimento de Aras foi apresentado ao tribunal em 24 de abril, horas depois de Moro ter feito um pronunciamento para anunciar seu pedido de demissão e apresentar acusações graves contra Bolsonaro.
Na oportunidade, o ex-juiz afirmou que Bolsonaro pretendia tirar Maurício Valete da Diretoria-Geral da Polícia Federal para aumentar suas relações com a corporação e ter acesso a informações sobre investigações em andamento. De acordo com o ex-ministro, o presidente queria alguém que ele pudesse ligar, colher informações, relatório de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. Em entrevista à revista Veja, na qual afirmou que vai apresentar provas de suas alegações contra Bolsonaro ao STF, Moro afirmou ainda que o pedido de abertura do inquérito de Aras foi intimidatório, por incluir a apuração sobre denunciação caluniosa e crime contra a honra. Entendi que essa requisição de abertura desse inquérito, que me aponta como possível responsável por calúnia e denunciação caluniosa, foi intimidatória. Dito isso, quero afirmar que estou à disposição das autoridades. Aras respondeu por meio de nota. Ele refutou a afirmação de Moro e disse que não aceita ser pautado ou manipulado ou intimidado por pessoas ou organizações de nenhuma espécie. Mas é em referência à prevaricação que Moro corre o risco de autoincriminação. Suas eventuais provas terão influência direta na apuração do delito. Em relação a esse tema, o advogado criminalista e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, Leandro Sarcedo, diz que Moro pode estar em um dilema porque a regra é de que qualquer pessoa do povo pode comunicar um crime de que tenha tomado ciência. Já as autoridades devem comunicar. Ou seja, ele tinha a obrigação de comunicar. E se ele não comunicou, a situação está meio complicada, né? Esse tema das provas antigas é um tanto embaraçoso, porque ele estava na posição de garantidor da lei e da ordem, como ministro da Justiça. E de repente deixa passar coisas que deveriam ter algum tipo de investigação. Já Marco Aurélio Frolencio, professor de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem um entendimento diferente sobre a situação jurídica de Moro. Para ele, o ministro da Justiça tem como função auxiliar o presidente, que é quem realmente pratica os atos administrativos. Para exemplificar, Florencio comparou o caso com o de uma empresa que possui um departamento de prevenção de ilícitos, compliance na língua inglesa. Se o diretor desse setor alerta o presidente da companhia sobre provável ilegalidade de um ato, mas mesmo assim o chefe pratica o ato, o subordinado não deve ser responsabilizado, pois orientou quem tinha o poder de decisão e agir conforme a lei, diz o professor do Mackenzie. O ministro é isso, apenas um funcionário. O tomador de decisão é o presidente da República. Esse está tentando salvar a pele do Moro, né? Enfim, a divergência entre os especialistas também quanto à configuração jurídica da possível conduta de Moro. Segundo o advogado e professor de Direito Penal da USP, olha só o nome da figura, Pier Paolo Bottini, o eventual surgimento de evidências de que Moro teve acesso a provas sobre crimes cometidos por Bolsonaro poderia levar ao enquadramento do caso no artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Enfim, gente, aí tem todos os detalhes jurídicos, não é? Que vocês podem continuar acompanhando. Mas, em resumo, Moro também corre riscos nesse processo. Pelo que eu li, os riscos de Moro são menores do que os de Bolsonaro. Primeiro, porque ele seria enquadrado em menos crime do que Bolsonaro. Segundo, porque existem dúvidas sobre o entendimento de alguns desses crimes. Mas é absolutamente evidente que sim, Sérgio Moro pode ser processado e pode ser condenado por esses crimes que ele está agora tendo que apresentar provas para acusar Bolsonaro. Aí entra aquela coisa, será que ele vai tentar estabelecer algum tipo de condição para apresentar essas provas? Será que ele vai querer fazer um acordo com a promotoria? A promotoria vai aceitar esse acordo? São muitas perguntas ainda sem respostas claras, né, que nós temos em relação a esse caso. Eu já tinha dito aqui que eu acredito que o Sérgio Moro entrou numa sinuca de bico, não é? E o lado bom para nós do campo progressista é que a pressão para que essas investigações sigam e que as provas sejam apresentadas é que elas podem posteriormente ser utilizadas contra o próprio Sérgio Moro em um momento posterior. E se elas não forem utilizadas, nós temos que pegar todas essas evidências e especialistas e pressionar através de vídeos, através de redes sociais, tudo que a gente puder, já que a gente não deve ir às ruas nesse momento, para que a investigação aconteça e que para Sérgio Moro, caso essas provas demonstrem isso, seja punido como prevê a lei.
A lei Sérgio Moro insistiu várias vezes quando falava de políticos poderosos. Deve ser igual para todos. Isso precisa se aplicar ao próprio Sérgio Moro e também a Jair Bolsonaro. Bem, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.